Salve, salve, guerrilha! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, comigo tá tudo bem. Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal e hoje mais um review. Tava com saudade, né? Eu tô ligado. Estamos com mais um review aqui pra vocês e hoje o review é de Roteiro pra Ainus número 2, de Dom L. Esse é um disco de 2021, ele não é um disco muito longo, ele tem 49 minutos e tem muitas faixas, então tá tudo bem equilibrado. E na minha visão, primeiro, ok, beleza, é o disco de rap que eu ouço que mais tá alinhado com essa questão comunista, de fato, com a qual eu me identifico, né? Ele é um comunista. Agora, pra além disso, é um puta disco foda. Eles fazem um trabalho brilhante. Eu já daria uma nota alta por conta disso, mas além disso, o disco é maravilhoso. Então, independente da sua ideologia, minha primeira mensagem é: para pra ouvir esse disco. O mal com X, eles dizem que é mal com U, é porque eles estão mal com L. O Dom L vai ver na periferia um local muito coletivo, assim, extremamente importante na formação das cidades brasileiras. E ele também vai enxergar que a própria relação entre as pessoas na quebrada são relações que demandam mais de um aspecto coletivo do que nos espaços onde vive a nobreza, onde vive a aristocracia, onde vive a burguesia. Um outro ponto interessante dessa abordagem é que ele observa a favela como algo inerente às cidades no capitalismo. Onde vai ter capitalismo, vão existir efeitos colaterais e a favela é meio que um desses efeitos colaterais desse sistema. Especialmente por conta da desigualdade e da questão de moradia. Tanto Favela Venceu quanto Bingo, que apesar de estarem ali em arcos diferentes da narrativa do disco, tem muito diálogo entre todas as partes e todas as músicas, mas essas duas vão ilustrar muito bem esse ponto, do capitalismo e da quebrada. Mais do que isso, a favela é uma personagem dentro da obra dele. Por que que ela é uma personagem, Guilherme? Porque ele não delimita estado quando ele fala de favela, ou seja, ele não dá nenhuma referência direta a qual favela que ele tá falando. No fundo, o que isso quer dizer é que esse é um conceito que a gente consegue coletivizar. Como assim, Guilherme? Simples. Favela é favela em todo lugar, independente de onde você esteja. Isso é o que um projeto como Favela Vive mostra, por exemplo. Favela e quebrada são coisas inerentes às cidades no capitalismo. E essas coisas são efeitos colaterais desse sistema, que empurram para suas margens, para suas periferias, as pessoas de menor poder aquisitivo. E aí, por conta disso, a gente nunca perde de vista de que o Brasil sobrevive por conta da favela. Ela é muito fundamental nesse bioma, nessa estrutura, nesse ecossistema que a gente tem das cidades capitalistas. Não se esqueça de se inscrever no canal, marcar, ativar sininho, deixar um comentário lá embaixo se você puder. E é ali também que vão residir, né, as pessoas que a revolução precisa alcançar para que de fato ela consiga ser alçada como uma revolução. É muito difícil a gente pensar em uma circunstância em que a revolução não tenha que dialogar com a quebrada. Pelo contrário, ela nasce lá, exatamente por ser um espaço de resistência. Muito foda. Mais do que isso, tem outro detalhe e é importante a gente mencionar, mesmo que seja o último. A periferia, ela é uma personagem, como eu citei anteriormente, mas mais do que isso, ela empresta simbologias pro disco do Dom L. Como assim, Guilherme? Por exemplo, as igrejas neopentecostais, que são presentes nos seus sermões dentro do disco em vários momentos. Os 3 primeiros, na verdade sim, são 4 interlúdios, 3 deles, 1, 2 e 3, vão ter relação direta com pastores de igrejas neopentecostais, que a gente ouve e vê muito, especialmente em cultos que são apresentados na televisão, por exemplo. E mais do que isso, ele vai relacionar a própria relação de Jesus Cristo sendo um líder religioso, mas ainda que religioso, revolucionário, porque era um cara que se rebelou contra o dinheiro, por exemplo, e ele vai trazer essa questão da espiritualidade e colocar num personagem geral de guerrilheiro, guerrilheira, que ele propõe aqui no disco dele, porque ele nunca personaliza o trabalho, ele sempre expande, ele sempre mostra pra gente algo coletivo e organizado, e isso vai conectar a gente com o próximo ponto. O mal com X, eles dizem que é mal com U, é porque eles estão mal com L. Esse disco vai dialogar com o ponto em que ele está inserido no tempo de várias formas. Eu falei um pouquinho atrás da religião, né? E agora a gente vai falar da história. Primeira coisa, o disco abre, a primeira música do disco, depois do primeiro interlúdio, é Vila Rica. Vila Rica era um nome dado a Ouro Preto, que fica no interior de Minas Gerais, e onde o ouro chegou a ser moeda de troca. Hoje em dia a gente também tem isso em lugares como em Roraima, por exemplo. Mas em Ouro Preto,
ali era uma cidade onde as pessoas trocavam muitas vezes em cima de gramas de ouro. Ao invés de tirarem dinheiro, elas tiravam gramas de ouro. Ao longo dessa faixa ele já vai trazer uma porrada de coisa histórica, tipo engenho, sertanista, cobrar o quinto, elementos assim através da linguagem que ele passa pra gente para falar: então, eu tô dialogando, tá? Eu tô dialogando. Isso aqui não é por acaso, eu não tô escolhendo isso aqui porque eu acho bonita essa palavra. Não. Isso tem uma relação com um passado histórico. E eu quero marcar a minha presença como alguém que segue essa linhagem que lá atrás, nesse passado histórico, foi passada pra trás. Foi violentada, foi destruída, foi perseguida, foi escravizada. E ao mesmo tempo ele vai contrapor isso com expressões muito modernas, como no mexe com a gente que o bonde tá bolado, tá ligado? Eu acho isso foda, porque mostra o quanto o Dom L é um cara que gosta de aglutinar essas coisas históricas pra trazer na gente uma paisagem que remeta a um passado histórico com o qual ele tá dialogando e ao mesmo tempo vai falar: não, mas eu sou filho de hoje em dia também. Pera lá. Isso não tá isolado na história. Eu tô participando disso também. Que legal, né? E ao longo do tempo ele vai fazer isso em outros pontos e em outros locais. Como, por exemplo, Amaro, Tupac Amaru e Anjuricaba, que foram líderes indígenas que estavam aqui na chegada dos europeus. Ele também vai falar de líderes quilombolas, como Zumbi e Dandara. Da mesma forma, ele vai falar de líderes revolucionários, como Lenin, Célia Sanches, Malcolm X, o Aleixo, que é o Ventania. Tudo isso vai posicionando o Dom L na história, vai revelando um pouco do que tá por trás ali do que ele apresenta no disco como um pensamento dele, e além disso coloca ele como alguém que exerce uma função dentro dessa estrutura, que é a função de revolução, de mostrar para as pessoas e trabalhar com as pessoas conceitos importantes para a organização da classe trabalhadora. É como se esse instinto histórico, assim, muito bem treinado dele, que como, assim, de uma forma muito bem construída, ele vai colocando no disco dele, ele tivesse passando pra gente que ele não tá isolado historicamente. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, o ponto é que você, que tá me ouvindo aí, que tá do lado de lá, você pode olhar pra minha vida e pensar que eu sou um cara isolado no tempo que eu tô, que isso é só a minha voz. Não. Junto com a minha voz tem a voz de mó galera. E ele lista todo mundo no disco. O mal com X, eles dizem que é mal com U, é porque eles estão mal com L. Esse disco vai apresentar uma narrativa pra quem ouve. Você que tá aí do outro lado, botar o disco pra ouvir, você vai ouvir que ele tem começo, meio e fim, e que ele também tem ciclos dentro desse arco gigantesco que ele faz. O primeiro passo que ele dá é mostrar pra gente que a primeira música tá inserida no meio de uma história. Por quê? Porque a gente ouve ele dizer que houve uma luta anterior, que a gente não conhece, porque isso vai estar no RPA 1, né? Mas houve uma luta anterior, uma luta que precedeu esse estado de guerra e animosidade e agora de revolução. Essa luta matou uma galera, porém a classe trabalhadora resistiu enquanto classe e por isso ela deu passos à frente. A gente vai ouvir a descrição desse caminho que vai sair desse espaço onde essa galera resistiu até a Vila Rica, que é o espaço onde ele tá indo para pegar todo o ouro que ele precisa para comprar as armas para fazer a revolução acontecer. E isso vai, de novo, de A Todo Vapor até Favela Venceu, que vem antes do interlúdio número 2. Vamos olhar para esse caminho rapidinho. A Todo Vapor vai trazer uma marcha e um cara extremamente destemido que agora, apesar de ter sofrido baixas, tá reanimado para ir em direção, agora acompanhado de Jesus, inclusive, para ir em direção à Vila Rica. Nesse momento em que ele tá ali marcando essa marcha do lado de mó galera destemida e corajosa, ele tem uma relação com uma outra mina e mesmo essa relação, mesmo ele estando numa paisagem de guerra, essa relação se estabelece porque o que ele mostra é, ainda que nós estamos dentro de uma guerrilha, isso não faz com que a gente seja tomado pela ganância, pelo poder, pela força, pela violência. A gente tem que saber amar e continuar amando. Esse jogo de ser só violência não é o nosso, é o deles. Nosso jogo não é só isso. A gente precisa se amar, a gente precisa se fortalecer e a gente tem tesão, a gente tem interesses, interesses amorosos, né, e tudo mais. Tudo isso ele coloca em A Todo Vapor. Pânico de Nada é mais ou menos a continuação desse processo, só que agora visando um combate direto entre a guerrilha e os bancos, levando muito do conceito de saqueamento, por exemplo, né? Levando não, mas trazendo muito do conceito de saqueamento
pro que a gente tem dentro dessa música e dentro do disco, como se fosse algo do tipo, a gente precisa pegar esse ouro, como foi falado na primeira música, porque isso vai ser fundamental para que a gente consiga avançar na revolução. A música mais próxima de um love song desse primeiro arco é Enquanto Recomeça, porque a letra vai descrever uma mina foda que ele paga um pau, assim, com quem ele luta junto, milita junto e ele também transa. E essa relação que ele tem com essa mina é uma relação que, ao mesmo tempo que ela é carnal, ela é uma relação emotiva, porque os conecta enquanto classe. É como se o Dom L estivesse dizendo, é com a minha classe que eu quero me relacionar. É com a minha classe que eu quero ter amor. Não é com a outra classe, é com a minha. Ó, isso aqui é uma crítica social. Primavera é basicamente a esperança porque a guerrilha tá vindo e tá chegando, e existe um futuro porque ela também tá vencendo. Conforme ela vai descendo, ela vai vencendo batalhas e, além disso, ela vai angariando apoiadores e pessoas que vão lutar junto com a guerrilha, que vão aderir à guerrilha. Isso porque a cada nova cidade, a notícia que se espalha é: olha, trabalhadores em liberdade, estão vindo dar liberdade pra gente também, pra que a gente possa sim destruir o senhor de engenho lá, os latifundiários, a burguesia. Existe uma esperança para além disso, porque nós estamos nos fortalecendo, aumentando em número, sendo mais resistentes e cada vez mais precisos no que a gente precisa fazer para fazer a revolução acontecer. Pela boca é a última luta narrada dentro dessa estrutura da narrativa, porque é nela que a gente vai ter, por exemplo, a nomeação mesmo de vários líderes revolucionários por parte do Dom L, na intenção de dizer, olha, agora, onde eu tô na história, que é nesse momento onde eu tô travando a minha última batalha, o que passa pela minha cabeça? Passa pela minha cabeça os revolucionários na China, com Mao Zedong, passa pela minha cabeça os revolucionários nos Estados Unidos, via Malcolm X, passa na minha cabeça os revolucionários em Cuba, via Célia Sanches. E nessa música é quando ele vem e traz o nome desses guerrilheiros e dessas pessoas que estão na luta lado a lado com ele, na memória que ele tem, usando como combustível, né, essa história que é derramada em sangue na luta de cada uma dessas pessoas. Sem falar que ele também coloca nessa música traços de metralhadoras no beat. E mais, ele faz uma relação entre a forca e a guilhotina. A forca é um elemento que, do ponto de vista do signo, nessa estrutura de opressão que a gente vive no capitalismo, simboliza os linchamentos sofridos por pessoas negras nos Estados Unidos e em vários outros lugares do mundo, que depois de serem linchadas, eram penduradas numa árvore e enforcadas. Esse tipo de prática nos Estados Unidos ocorreu também no século XX, tá? Depois você pode dar uma pesquisada lá, porque esse é um símbolo muito específico voltado, né, para os Estados Unidos nesse sentido. Na nossa história, esse tipo de perseguição também acontecia, obviamente, mas a simbologia da forca, ela é muito importante aqui para destacar que a luta que o Dom L tá se referindo, ela não se resume só aqui. De novo, ela é uma luta que é perpetrada em vários lugares do mundo, ela é necessária em vários lugares do mundo. Muito mais do que a gente imagina. Jesus, kid. Volta da vitória à volta da vitória. Existe a vitória agora da revolução. A revolução ganha a luta. Os revolucionários conseguem finalmente acabar com a burguesia, conseguem prender policiais, conseguem saquear os bancos, conseguem distribuir essa riqueza, conseguem estabelecer aí pelo menos um caminho que possa levar a uma certa igualdade. E aí tem um detalhe que é o detalhe da citação que ele usa, que é dos mano e das mina, posicionando de novo a gente dentro dessa revolução, mais uma vez que essa revolução é uma revolução que não vê distinção de gênero, independente de quem esteja na luta. Tá todo mundo numa função só. Qual é a função? A função é a revolução. Tá todo mundo junto. E não tá todo mundo junto num sentido de falar, de menosprezar o que é o movimento feminista. Pelo contrário, é de se colocar enquanto homem em pé de igualdade com a mulher, entendendo tudo aquilo que as feministas demandam como direitos das mulheres, respeitando tudo isso. Isso é de fato igualdade. Isso é de fato respeito. E é isso que ele tá mostrando nessa música, de que a vitória é uma vitória da classe trabalhadora unida enquanto classe. É nessa música que ele vai citar a Leila Khaled, por exemplo, que é uma mulher muito fundamental e muito importante para a luta pela libertação da Palestina, em relação à luta que a Palestina trava frente ao Estado de Israel, que cada vez mais coloniza a Palestina numa mentalidade de colonizador imperialista mesmo.
Ou seja, ele não só vai posicionar a luta dele em contato com Mao Zedong, em contato com Malcolm X, em contato com Che Guevara, em contato com Lenin. Também essa luta tem contato exatamente com Palestina e a luta pela libertação da Palestina. E mais, em volta da vitória, a gente tem um sample que começa falando o Luanda, Luanda, capital da Angola, de onde vieram boa parte das pessoas escravizadas aqui no Brasil. Mais de 3 milhões de pessoas foram transportadas de lá pra cá através do tráfico de escravizados. E é como se ele falasse, só pra arrematar, em volta da vitória, é como se ele falasse assim, a luta de todo mundo não foi em vão. Ainda bem que a gente conseguiu a revolução, porque isso faz com que a luta de todo mundo não tenha sido em vão. Eu gostei, eu achei foda. Favela Venceu vai fechar esse arco e vai apresentar pra gente o final desse filme, no qual a favela é uma personagem muito importante. Por que é uma personagem muito importante? Porque ela vem ali juntando e ampliando as forças da revolução. A cada cidade que ele vai passando e vai conquistando, mais pessoas aderem à revolução. Por quê? Porque a massa é da classe trabalhadora. Então a classe vai se organizando enquanto classe conforme vai vendo que a burguesia tá caindo e se sente seguro o suficiente para poder se posicionar enquanto classe. E ele propõe que a favela é esse lugar também que alimenta essa fome de luta das pessoas que lá moram. Tipo, você cria casca lá dentro, algo que quem não tá lá dentro não cria, ou cria de um jeito muito diferente. Então a gente tá preparado para as durezas da vida e especialmente para as durezas da revolução, muito mais do que a playboyzada. Sem falar que a favela guarda muitos tesouros em relação à cidade e mais. A favela tem uma coisa de, se você matar a gente que tá aqui na revolução, o nosso sangue vai ser usado para erguer cidades que vão permanecer na luta até a libertação da classe trabalhadora, até a emancipação da classe trabalhadora. Isso não vai ser negociado. Quanto mais a gente tiver nessa estrutura, mais a gente vai fazer essa luta acontecer e vocês podem matar quantos forem. Cai um, vem 1 milhão. Maravilhoso. Quando esse arco é fechado, a gente é transportado para uma outra ideia através do próximo interlúdio que vai dialogar um tanto ali sobre o que você diz sobre a sua própria história. E aí, na minha visão aqui, a reflexão é a seguinte. Diabo representa a burguesia e a grana nesse diálogo que o Dom L tá tentando abrir com a gente aqui. E aí o ponto é, se você escreve a sua própria história, o diabo não vai escrever. Ou seja, se você se posiciona, o dinheiro, a inveja, nada disso vai te tirar do teu foco. Porque vai ser você que vai estar escrevendo a sua história e não o diabo. E também posicionando a gente numa relação de observar que o diabo, ele tenta fazer com que as coisas sempre funcionem do mesmo jeito se a gente observar o diabo como burguesia. Por quê? Porque ela, como a classe dominante, cria diversos meios para que a gente, no meio da mentira, acredite no conto do diabo e deixe que o diabo escreva a nossa história. Por exemplo, para quem mora dentro da quebrada e tem a questão da criminalidade acontecendo. Não deixe que a sua história seja contada por outras pessoas que não sejam você. Porque a burguesia vai contar a sua história, vai te colocar num espaço onde talvez você nunca quis estar, através de questões relacionadas à criminalidade, abuso de drogas, por exemplo, e que vão te manter ali, ó, girando em parafuso, como se fosse um parafuso espanado, que gira, mas nunca aperta, nunca se organiza, nunca consegue mudar a própria vida. Aura Sacra Fames, pra mim, tem a melhor, talvez o melhor feat do disco, que é da Tashi Tracy, que é um duo de rap maravilhoso, maravilhosas, inclusive, e que aqui trazem um elemento sonoro muito interessante, porque a gente deixa de ouvir o Dom L por um bom momento na música. E aí isso dá um certo respiro pro ouvido, assim, o ouvido dá uma respiradinha, e eu não tô falando isso porque, sei lá, a voz, o timbre do Dom L, nada disso, assim, a minha intenção não é essa, a minha intenção é só dizer que é bom pros ouvidos a gente ter essas diferenças do vocal, especialmente quando a gente tá saindo de um discurso, assim, extremamente pesado, assim, que foi o que a gente ouviu até o final desse primeiro arco. Aqui, abrindo essa nova discussão, essa renovação sonora ajuda a gente a entender que a gente tá indo para um novo capítulo. Se você quiser ter análise faixa a faixa desse disco, cola lá no nosso canal de membros. Seja membro do canal e você tem acesso a esse e mais outros vários vídeos com análises completíssimas de músicas e de discos. As duas músicas, Ouro Sacra Fames e Bingo, vão falar sobre grana. O ouro, ele tem uma utilidade
que só pertence ao sistema capitalista. Fora desse sistema capitalista, o ouro não tem a mesma utilidade que tem a madeira, por exemplo, que é necessária para fazer barco, pra você andar em rio, por exemplo. Tudo bem que a gente pode falar, não, mas a tecnologia usa o ouro para várias coisas. Sim, tô ligado, mas a ideia não é essa. O ouro que eu tô falando não é esse, não é o ouro que é usado para fazer, sei lá, um equipamento, uma ferramenta. Não é isso. O ouro que eu tô dizendo é o ouro do luxo. É o ouro da opulência e é o ouro da moeda, do bem maior no capitalismo. Esse é o ouro do qual ele se refere. Esse ouro não boia. Esse ouro afunda na água. O que boia? Madeira. Madeira não afunda na água. Ouro afunda. Ouro afunda. Que sentido faz esse sistema, então? É só uma moeda de troca. Quem é mais útil? É a madeira. Ouro é só uma moeda de troca. Um bingo, que é a outra música que eu falei, vai ter aí uma relação mais voltada pro presente, com essa questão da moeda, do ouro, da grana. E a ideia é tipo meio que assim, olha, o dinheiro tá na mão de poucas pessoas, e o que resolve isso? A resistência. Só a resistência organizada. Sem ela a gente não consegue vencer esse desafio. Nessa música ele também vai citar uma relação entre capitalismo e criminalidade. Não numa ideia de causalidade. O ponto não é esse, o ponto é, o capitalismo tem como seus efeitos colaterais o crime. Ele é um dos efeitos colaterais desse sistema também. O Interlúdio 3 é o mais simples porque ele é muito direto. O que você tem feito com a sua história? E ele encaminha para duas músicas em que o Dom L traz uma outra ideia. Uma ideia muito mais positiva, muito mais fraternal e amorosa em relação ao que a gente ouviu no disco até agora. Não que ele nunca tivesse falado de amor, mas essas duas músicas aqui são muito interessantes nesse sentido. Primeiro, o que ele diz o que ele tem feito com a história dele, como tá no Interlúdio 3, é lutar do lado de pessoas que ele admira, sendo militantes históricos e também as pessoas da classe trabalhadora com quem ele milita hoje. Enquanto a segunda fala de uma cidade pós-revolução, que seria essa L Wood, que a gente poderia pegar a L de Dom L, né, e L de liberdade, enfim, uma música e uma letra que o Dom L vai usar bastante. A gente tem uma música que ele lançou recentemente chamada Lily, lançou no ano passado, que também vai falar de liberdade. Então é como se ele estivesse descrevendo uma cidade perfeita, onde as regras estão sempre conectadas ao comunismo, a uma ideia igualitária de poder, de relação hierárquica, ou seja, bem horizontal, o máximo possível, em que a preocupação não é mais a grana, o dinheiro, o poder nesse sentido. A disputa tá em sobreviver, em fazer a vida acontecer, em viver e curtir a vida. É por isso que a gente trabalha tanto e é por isso que a gente tem que lutar contra esse sistema. O último interlúdio, que é o 4, é primoroso, porque ele traz a gente pro último ato do disco, o encerramento do disco. Se você não entendeu nada, ouça esse interlúdio. É como se o Dom L falasse isso, assim. Você não entendeu o que eu tô falando? Se você ainda não entendeu, ouve isso aqui. E aí o que ele pega é um trecho de um diálogo que acontece num filme chamado São Paulo, Sociedade Anônima. Nesse filme, a gente tem o diálogo entre dois personagens, sendo que um deles é um funcionário de uma loja e o outro é o comerciante dono dessa loja, que é o Arturo. A gente vai ouvir o diálogo como algo assim: o cara que trabalha na loja, ele tá ligado que a loja deu grana, e ele quer a parte dele. O que faz o Arturo? Que por sua vez é descendente de italianos, imigrantes, ou é ele mesmo italiano, na verdade, por conta do sotaque, provavelmente ele mesmo é italiano, veio pro Brasil com certas benesses em relação a quem veio aqui para trabalhar como escravizado, em relação aos povos que vieram daqui, tanto da África quanto os povos originários do país. A gente sabe que a imigração europeia pro Brasil teve um objetivo de branqueamento da população, especialmente em São Paulo, e é aí que acontece o filme. Então o filme dialoga com esse ponto, colocando esse personagem. Esse personagem, comerciante, fala: pô, não dá. Não dá, porque tem as coisas aí, né, do banco e como é que ele fala? As provisórias. Tem as provisórias aí, né, e tal. Ele fala: não. O funcionário responde, né? Não. Não interessa. Eu sei que tem dinheiro em caixa. Eu trabalho nessa porra, fui eu que fiz a venda. Eu quero a minha comissão. Eu quero o meu dinheiro. Me dá o meu dinheiro. Se você não entendeu até aqui, agora você entendeu. A música que fecha o disco, na minha visão, ela tem uma ideia de apontar pra gente que isso tá no meio de uma história. E como assim tá no meio de uma história? A gente ouve, no final do disco, uma proposta de futuro esperançosa.
que olha para todas as vitórias que foram conseguidas pelo povo dentro da revolução que o próprio Dom L descreve e fala, depois de tudo isso que foi feito, o que há pela frente? Eu não sei. Eu não sei. O que eu sei é que a gente venceu e a gente fez uma revolução. Agora a gente cria um lugar melhor, através da esperança. O mal com X, eles dizem que é mal com U, é porque eles estão mal com L. Os beats desse disco são um soco na cara, todos eles. Todos muito bem construídos, interessantes, propositivos, movimentados, com texturas maravilhosas, muito bem produzidos, mixados, masterizados. É um trabalho literalmente impecável. Impecável. O trabalho desse disco é impecável. Não há o que dizer sobre, do ponto de vista sonoro, sobre o trabalho que o Dom L apresenta no RPA 2. Destaques, pra mim, do ponto de vista sonoro de beats. Pânico de Nada, Primavera, Pela Boca, Volta da Vitória, Auri Sacrafames e Hollywood. Assim, todas maravilhosas, tá? Todas maravilhosas. E as outras também são muito, muito, muito boas. Mas essas aqui se destacaram nesse quesito do beat pra mim. O mal com X, eles dizem que é mal com U, é porque eles estão mal com L. O disco tem feats maravilhosos e eu falei anteriormente que Tasha e Tracy tinham sido o melhor feat. Sim, mas o Matheus Fazendo Rock também esmirilha em Vila Rica no começo do disco. Terra Preta vai aparecer depois também, destruindo. Rael vai aparecer... Ixi, mano, tem uma galera foda, assim. Vale muito a pena parar pra ouvir o disco inteiro, porque os feats são maravilhosos. Tanto trazem coisas interessantes pra discussão, quanto também dão diferenças de timbre em relação ao timbre do Dom L, que são fundamentais. Fundamentais. Ah, tem um feat do Giovanni Cidreira também, que é maravilhoso no disco. O mal com X, eles dizem que é mal com U, é porque eles estão mal com L. E a última coisa que eu preciso dizer pra vocês é que definitivamente é um dos melhores discos de rap da música brasileira e talvez um dos melhores discos de rap top 5 do século XXI, na minha visão. Esse disco se inscreveu na história desse século, porque esse disco é um dos melhores discos que qualquer pessoa que faz parte da classe trabalhadora pode ouvir para despertar sua consciência de classe a partir de um ponto de vista marxista-leninista, diretamente, assim. Esse disco é primoroso. Esse disco é um presente. E a classe trabalhadora deveria ter isso como trilha sonora. Esse som como trilha sonora. É a minha trilha sonora, não sei se é a sua. Mas esse disco é maravilhoso. O mal com X, eles dizem que é mal com U, é porque eles estão mal com L. Minha nota pro disco é um Lá com sétima maior. E é isso. Tudo nosso, nada deles, depois de nós, de novo. Beijo no coração de vocês e tchau!